TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TRE realiza 7ª semana da Justiça Eleitoral. Procon Fortaleza retoma mutirão para negociar dívidas de consumidores. Dia Internacional do Idoso será celebrado com seminário do Ministério Público do Estado. Confira as dicas de direito empresarial com o advogado Cleto Gomes. E a nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. O Procon Fortaleza retomou a partir desta semana um mutirão de renegociação de dívidas realizado em comemoração aos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. Pelo menos 411 audiências de conciliação já agendadas ocorrerão neste período para solucionar casos de endividamento com empresas que não aderiram ao mutirão na primeira fase. O objetivo é intermediar acordos entre fornecedores e consumidores, possibilitando a liquidação de débitos por meio da redução de juros e multas e condições diferenciadas no pagamento. O Ministério Público Estadual vai promover na manhã do dia 2 de outubro o seminário Ministério Público, Sociedade e Família, Mediar para Proteger, abordando temas relacionados à mediação de conflitos familiares, superendividamento e exploração financeira da pessoa idosa. Durante o evento, que iniciará às 8 horas no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, além dos temas referidos, será apresentado o Núcleo de Mediação do Idoso e da Pessoa com Deficiência, que vai atuar junto às promotorias de justiça aqui da capital. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do MPCE. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará apresentou no final de junho um projeto de lei que trata da reestruturação do Poder Judiciário cearense. A mensagem original prevê a extinção de comarcas vinculadas no interior do Estado. E para analisar esse projeto, nós conversamos agora com o secretário-geral adjunto e corregedor da OAB Ceará, Dr. Fábio Timbó. Dr. Fábio, é um prazer tê-lo conosco novamente aqui no estúdio. Prazer todo meu, Evelde. Dr. Fábio, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desse projeto de reestruturação do Poder Judiciário apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Bom, primeiro eu queria registrar para todos os colegas, todos aqueles que fazem parte da Ordem dos Advogados, que é necessário que o Poder Judiciário empreenda melhores esforços para dar efetividade à prestação jurisdicional. E o problema histórico do Poder Judiciário Estadual é um problema de gestão. Há de se reconhecer que os magistrados, os presidentes que passaram pelo tribunal, nem todos tinham aptidão para serem bons administradores e bons gestores. A Ordem, como faz parte do sistema de justiça, tem procurado, ao longo dos anos, contribuir para um Poder Judiciário mais forte e mais efetivo. No tocante a esse projeto de lei de reestruturação do Poder Judiciário, há um clamor da advocacia cearense e da sociedade para que se acabe com essa letargia do Poder Judiciário e essa falência por qual passa o Poder Judiciário de primeiro grau. Daí porque nós estamos vendo com bons olhos a intenção do Tribunal de Justiça de fazer uma reestruturação. Essa reestruturação é uma reestruturação ampla que mexe na questão de cartórios, desde cartórios, a criação de novas varas. O crescimento vegetativo por qual a sociedade tem passado remete a dizer que, por exemplo, numa comarca de Sobral, há muito tempo há um pleito para uma criação de uma segunda vara de família. Isso é muito oportuno e a Ordem vem brigando há muito tempo por isso. O que nós somos veementemente contra é qualquer retrocesso e qualquer diminuição da estrutura do Poder Judiciário. Então, a partir do momento que o Tribunal de Justiça, de forma equivocada, quando no século passado houve uma interiorização da Justiça, como diz o caboclo do interior, você deu energia para o povo e está querendo tirar essa energia. É verdade. E quais são os principais pontos dessa reestruturação? Além da extinção que foi proposta originalmente lá na primeira apresentação, de comarcas vinculadas, existem outros aspectos também do projeto, o senhor poderia ressaltar? Bom, como eu disse, é uma criação de novas varas, certo? Nas várias regiões do Estado. Primeiro, eles querem se adequar à divisão, à organização judiciária de acordo com o Estado em 14 regiões, então nós não vemos nenhum problema nisso.
onde há lugares onde a demanda aumentou com a criação de varas, é muito bem-vindo. Há uma polêmica relacionada a cartórios, né, de extinção de cartórios de ofício e tal. Nós não estamos adentrando muito nessa questão porque, primeiro, também quero deixar claro que nós não queremos fazer a gestão do Poder Judiciário. O projeto, então, tem aspectos positivos. Ele também tem aspectos positivos. O que nós compreendemos que é equivocado, né, e o Tribunal de Justiça, de forma disfarçada, com devido respeito, traz uma pegadinha onde ele vinha, primeiro, querendo extinguir comarcas, depois o projeto foi devolvido. A Assembleia Legislativa devolveu o projeto. Devolveu. Ora, se a Assembleia... Eu não me lembro do poder da Assembleia Legislativa nos últimos 20 anos ter devolvido qualquer projeto do Poder Judiciário. Então, se devolveu é porque viu que efetivamente tinha equívocos. E o projeto foi reapresentado com uma nova roupagem no tocante à extinção das comarcas. O que eu quero destacar, Evelti, é que o Tribunal de Justiça, é preciso que a advocacia não tenha medo de dizer a verdade. O Tribunal de Justiça tem que entender que como lá comportam magistrados que são servidores públicos, e o nome está dizendo servir ao público, eu conclamo a advocacia que não tenha medo de dizer a verdade. Existem muitos magistrados abnegados que exercem o seu mistério da melhor forma possível, mas até quando nós vamos ficar falando na mesma coisa? Primeiro, a gente tem que mudar essa cultura e a sociedade tem que perder o medo do Poder Judiciário. A advocacia tem que ser mais contundente, dizer a verdade. E a verdade dos fatos é a seguinte, Evelti. O Tribunal de Justiça está passando por suas dificuldades no tocante ao orçamento. Eu compreendo a dificuldade do então presidente Gleidson Ponte, que está com um orçamento engessado, mas corte na própria carne, diminua as despesas do Tribunal de Justiça, né? Eu não posso conceber que um magistrado que ganha bem, não sou eu que estou dizendo, é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, diz que nós temos os magistrados do Estado do Ceará ganham bem. E aí tem o auxílio moradia, que eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum posicionamento ainda do ponto de vista jurídico em relação ao auxílio moradia. O que eu quero deixar claro é o seguinte, é que boa parte é totalmente contra o auxílio moradia, né? E há uma corrente muito pequena que defende o auxílio moradia. Mas esse não é o ponto do nosso debate. O que eu quero destacar é que o magistrado ganha bem, ele tem um auxílio moradia, e os magistrados que, infelizmente, quero deixar registrado, infelizmente, respondem por 2 ou 3 comarcas, eles recebem diárias. Então, a questão quer dizer que, como diz o cearense, me permita aqui, eu estou aqui na Casa do Povo, claro, e acho oportuno falar num português mais claro. Como diz o cearense, ainda quer do coice. Depois do aumento exacerbado das custas judiciais no estado do Ceará, onde a então presidente Maria Iracema, de forma equivocada, levou para o pleno do tribunal, que se rendeu ao pleito da presidente do tribunal à época, em 2015, e aprovou as custas mais caras do país. Essas custas passaram a vigorar no ano passado. A Ordem dos Advogados, de forma muito efetiva, entrou com ação direta de constitucionalidade e o finado ministro Teori Zavascki concedeu a liminar. Inclusive, o Tribunal de Justiça, repito, desculpe a redundância, equivocadamente, mais uma vez, não esperando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tinha determinado voltar a patamares mais módicos, claro, à realidade cearense. Aí o tribunal passa por cima do Supremo, aprova um novo projeto e manda para a Assembleia. E, lamentavelmente, né, os senhores deputados erraram do 1º ao 5º e aprovaram as custas. É bem verdade, em valores menores, mas ainda hoje o cidadão, para interpor uma ação judicial, né, na Justiça Estadual, ele tem lá custas que variam, certo, de R$500 a R$8.000. Quer dizer, o cidadão tirar 8 mil, 5 mil do seu orçamento mensal para pagar umas custas judiciais, isso traz uma dificuldade do acesso à justiça. Portanto, quando eu digo ainda quer do coice, é que nós fomos enganados pelo Poder Judiciário. E eu tenho a coragem de dizer que a sociedade cearense e a advocacia foi enganada pelo Poder Judiciário. Não tenho medo de dizer isso. Por que foi enganado? Porque aumentaram as custas
Claro. E aí agora vem com extinção e diminuição da estrutura do Poder Judiciário. O senhor tocou numa questão importante, que é o princípio do acesso à justiça, o da inafastabilidade da prestação jurisdicional, que, diga-se de passagem, é um direito, é uma garantia fundamental, né? No nosso artigo 5º da Carta Magna. Na sua opinião, quais são os principais empecilhos à concretização deste princípio? Mas eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Voltamos a entrevistar o secretário-geral adjunto e corregedor da OAB Ceará, Dr. Fábio Timbó. Dr. Fábio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o princípio constitucional do acesso à justiça. Na sua opinião, quais são os principais empecilhos à concretização deste princípio aqui no estado do Ceará? Bom, o principal equívoco que eu entendo que foi cometido pelo Poder Judiciário é que os desembargadores que passaram pelo Tribunal de Justiça nos últimos 15 anos se esqueceram que o magistrado se aposenta. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou militando contra a magistratura. Certo. Eu não tenho medo da magistratura e tenho coragem de dizer a verdade. Existem bons magistrados, magistrados que labutam diariamente e entregam ao cidadão a prestação judicional. Porque é preciso destacar, Evelde, que a prestação, você dá o direito, não é quando você entra com o processo, é quando você entrega o direito efetivo para o cidadão, tá certo? Então, ocorre que o Tribunal de Justiça, preocupado em construir um prédio, trocar o piso, ou criar uma estátua, ou coisa diferente, se esqueceram de gerir o tribunal. E aí, pasme você, que a ordem colocou no passado algumas cruzes no Fórum Clos Bevilacqua, em virtude da ausência histórica, nas comarcas vinculadas, ausência do magistrado, e havendo a ausência do magistrado, tem a ausência do membro do Ministério Público e da Defensoria. Quando nós colocamos as cruzes, brigamos para ajudar o Poder Judiciário. Era a campanha chamada Justiça Já. Justiça Já. E que esse judiciário, muitas vezes, é ingrato. Ingrato por quê? Porque nós fomos bater na porta de Sua Excelência Governador pedindo o incremento que fosse chamado 70 e poucos juízes, como foi feito no ano passado. Pasme você que hoje, dos 76 chamados no ano passado, nós já temos vacância de 68 e não tem concurso. O Tribunal de Justiça não tem concurso. Vai ter que fazer um novo concurso para daqui a 1 ano e meio. Então, quais são os problemas? Letargia do Poder Judiciário. Essa letargia, eu sou o defensor, como meu saudoso pai dizia, é o seguinte: trabalhe com o que você tem. Não fique chorando com mimimi, não. O Tribunal de Justiça tem que pegar o corpo de magistrados que ele tem e fazer uma quebra de paradigmas. Nós queremos o quê? Eu não quero que o magistrado se mate de trabalhar. Agora eu quero que o magistrado, como servidor que é, ele esteja de segunda a sexta-feira. A LOMAN, que é a lei que rege a magistratura, determina que é um dever, obrigação do magistrado residir na comarca. A pergunta que não quer calar: quantos magistrados residem nas suas comarcas? Tem muitos magistrados que residem, mas tem outros não. Então, eu diria o seguinte: nós temos alguns desembargadores no Tribunal de Justiça que entraram recentemente, que estão julgando o que entra, Evelde. Ou seja, o cidadão pegou por herança, recebeu por herança 3.000 processos, por exemplo, e eles em 1 ano e alguma coisa julgaram os 3.000 processos. Só que tem um vizinho dele que tem a mesma quantidade de processos e não julga a mesma coisa. Então tem alguma coisa errada. Nós defendemos uma uniformização. Portanto, para não perder a linha de raciocínio, a prestação jurisdicional ela tem como ser melhorada, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade. Basta que o Tribunal de Justiça queira cumprir a lei. Os magistrados labutem da melhor forma possível, que o Tribunal de Justiça dê todas as condições para os magistrados, porque a pergunta que não quer calar: cadê esses milhões que foram alcançados com o aumento das custas judiciais? Cadê esse dinheiro? Eu quero perguntar ao presidente do Tribunal de Justiça,
que até ontem era advogado, quantos milhões de reais o tribunal está arrecadando com essas custas, quantos milhões o tribunal paga com auxílio moradia e quantos o tribunal gasta com diárias. Nós vamos pedir ao Tribunal de Justiça que nos mostre aonde é que está cada juiz, se ele é auxiliar, se não é, quem está respondendo pelo quê e tal, para a gente ter um cenário, porque nós queremos ajudar o Poder Judiciário, mas um Poder Judiciário que se encastela e se empodera mais ainda e não dialoga, né, um projeto dessa envergadura que vai mexer com toda a reestruturação do Poder Judiciário, nós fomos chamados para discutir, mas sabe como? Chamou a gente numa terça-feira dizendo, vocês têm 48 horas para se manifestar porque a gente vai apresentar para a Assembleia. Então, assim, é um total equívoco. Lamento profundamente que o desembargador Gleidson Ponte esteja se comportando desta forma. Nós fomos a Sua Excelência, o governador Camilo Santana, pedindo ao governador, a esse brilhante governador, na minha humilde opinião, que não manche a sua história, colocando essa peste do governador que ajudou o Poder Judiciário a diminuir a estrutura, a tirar a estrutura do Poder Judiciário ou diminuir essa estrutura no interior. Doutor Fábio, quando o senhor fala na questão da carência de juízes, quando nós vamos analisar o quadro como um todo, a situação se agrava mais ainda, porque o que a gente pode perceber facilmente é que também há uma grande falta de serventuário da Justiça. No interior do estado, por exemplo, as comarcas estão utilizando mão de obra cedida pelas prefeituras, não é verdade? Velt, eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse eu ou você que estivéssemos cometendo um desvio de finalidade desta magnitude, certamente a gente estaria preso. Verdade. Mas o Poder Judiciário, por isso que eu digo que é um projeto de pegadinha, ele traz lá a possibilidade do Poder Judiciário fazer convênios. Isso é uma ilegalidade. O servidor, pega uma comarca aqui como Aquiraz, que até ontem, quem ajudava, assessorava lá a magistrada, era uma guarda municipal. Isso é um absurdo, né? Então, o que é que o Poder Judiciário está fazendo para resolver essa questão? Isso já tem muito tempo que se dá dessa forma. Não é nem querendo desmerecer a guarda municipal, mas é porque ela não tem um conhecimento técnico para atuar naquela comarca. Todo e qualquer profissional merece o respeito. Porém, eu quero dizer que aquele profissional que não foi devidamente qualificado, que não estudou direito, que não tem um curso, que não é um analista, etc., ele não detém a condição necessária para bem desempenhar uma função finalística. Portanto, eu quero deixar claro o seguinte, é preciso a gente criticar, mas é preciso a gente trazer sugestões. Nós solicitamos ao Tribunal de Justiça que tenha humildade para reconhecer mais uma vez o dano que isso pode trazer para a população, porque, Velt, o caboclo do interior, não é aquele que, eu não estou falando do que mora na sede, eu não estou falando do comerciante ou do fazendeiro, não. Eu estou falando daquele cidadão que 80% das pessoas que se socorrem ao fórum no interior, eles são pessoas pobres na forma da lei. É verdade. E eles andam 10, 20 léguas para chegar à sede, tá? E aí esse cidadão, não, no Mulungu, não, o cara anda 30 quilômetros para chegar no Mulungu, não, agora não é no Mulungu, não. Você tem que descer a Serra do Baturité, nesse vai e volta. Quer dizer, isso é um total retrocesso. O que é que o Tribunal de Justiça poderia fazer? Poderia virtualizar os processos no interior do Estado, e após essa virtualização, se verificar quais as comarcas que efetivamente não detêm a condição de permanecer, mas num critério objetivo e democrático, não o que está sendo utilizado pelo tribunal. Que critério é esse? Bom, eu vou aqui fazer uma análise, analisar aqui uma comarca e ver a quantidade de processos que foram interpostos no último ano. Aí eu digo, meu irmão, você está brincando. Porque esses processos, por que se dá prejudicado essa estatística? Pelo fato de que aquela comarca tem 3, 4 anos que não tem um juiz. Então a população, rapaz, vou entrar para quê se não tem juiz? Então assim, sabe, é um poder forte, a gente precisa enaltecer o Poder Judiciário para que ele trabalhe a contento, mas eu acho que só o governo do Estado compreender a dificuldade do Poder Judiciário. Nos últimos 10 anos, o governo do Estado investiu muito no Poder Judiciário. E qual é a contrapartida? A contrapartida, eu digo aqui para quem quiser, não é o Fábio Timbó que está dizendo, não. Foi o Diário do Nordeste que disse, pegando os dados do Conselho Nacional de Justiça, que o Poder Judiciário cearense, de primeiro grau, é o pior judiciário do país. Eu acredito. Doutor Fábio, a partir da reapresentação desse projeto, que volta a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o que a OAB espera?
Bom, a gente espera que haja discernimento e maturidade de suas excelências, os senhores deputados, que aquela Casa do Povo, né, em virtude do voto que o cidadão confiou a cada deputado, não cometa um equívoco de chancelar um projeto no tocante à diminuição de estrutura do Poder Judiciário. As outras coisas são bem-vindas, são coisas até de ordem administrativa que dizem respeito ao Poder Judiciário, e a gente entende que a gente não tem que se meter em certos detalhes do projeto, né? Mas nós queremos que o Poder Legislativo não chancele esse convênio, possibilidade de convênio para contratação de servidores de município. Porque isso existe, o que é que o tribunal quer? Ele quer legalizar o ilegal, ele quer regular o que está irregular. Então, que os senhores deputados não façam isso, claro, e que a gente crie um grande grupo, através de um espírito de corpo legal, para criar uma boa ambiência, para que a gente possa discutir as melhorias para o Poder Judiciário. E quero deixar por último registrado, amigo Hervelt, que eu serei o primeiro a estar sentado na audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar de melhorias para o orçamento do Poder Judiciário. E defendo um 12º para dotar o Poder Judiciário de recursos para fazer frente às suas despesas. Doutor Fábio, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que a OAB Ceará vença essa batalha em nome de uma melhor prestação jurisdicional e abre agora espaço para as suas considerações finais. Hervelt, queria agradecer mais uma vez e conclamar toda a advocacia cearense, aos advogados e advogadas do nosso estado, né? Não só os advogados do interior. Isso é uma coisa que diz respeito a todos nós, que a gente possa fazer frente a esse projeto que trará um prejuízo para todos nós e, consequentemente, que a gente possa se unir através das redes sociais, né, para a gente rechaçar esse projeto que tem o objetivo de diminuir diminuir a estrutura do Poder Judiciário e aumentar a dificuldade do acesso à justiça por parte do cidadão. Obrigado. Ivelise Maia. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, Procon Fortaleza, divulgou o balanço do mutirão de renegociação de dívidas realizado entre os dias 11 e 15 de setembro. A ação foi uma das atividades em comemoração aos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. Bancos, operadoras de cartão de crédito e concessionárias de energia elétrica foram as mais demandadas. Dos 762 atendimentos, 519 obtiveram acordos, que representaram 68% do total. E no quadro Direito Empresarial de hoje, com o advogado Cleto Gomes, você vai saber por que a lei da reforma trabalhista só será aplicada aos contratos firmados após a norma entrar em vigor. Doutor Cleto, uma grande dúvida do segmento empresarial diz respeito se a lei da reforma trabalhista já será aplicada aos contratos vigentes ou somente aos contratos firmados após a norma entrar em vigor. Hervelt, a lei ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, já existem algumas discussões em relação ao ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Ou seja, se o empregador celebrou um contrato com o empregado antes da vigência da lei, se ele vai poder sofrer as alterações que foram introduzidas pela legislação vigente, que seria pela reforma trabalhista. No nosso entender, com certeza, a lei ela entra em vigor na sua plenitude. Porque, primeiro, o ato jurídico perfeito que foi celebrado entre o empregado e o empregador foi o contrato de trabalho, que assegura a remuneração. Ou seja, jamais o empregador vai ter a possibilidade de reduzir uma negociação, uma remuneração, um salário, ou alterar as condições que foi pactuada no contrato de trabalho escrito, se não tiver a anuência do empregado. E se for para reduzir salário, tem que ter a participação do sindicato. Mas, então, não há o direito adquirido na sua forma, não há o ato jurídico perfeito na sua plenitude, como alguns doutrinadores vêm procurando defender. Quer dizer, existe o contrato de trabalho, ele tem que ser pactuado, tem que ser respeitado,
aquilo que foi previsto no contrato. Aquilo que não foi, você fica sujeito à legislação nova. Não há o direito adquirido, Eveldo, se ainda não ocorreu a junção do fato real à norma. Porque o direito adquirido, Eveldo, ele só ocorre quando você tem uma previsão na norma, ocorre o fato e aquele direito se consolidou. Porque até então, o que é que você tem? Uma expectativa de direito. E essa questão, Eveldo, eu lembro aqui um fato que foi muito discutido perante o Poder Judiciário, foi quando se elevou, alterou as condições do prazo para o aviso prévio. Na legislação trabalhista dizia que o aviso prévio era correspondente aos 30 dias de trabalho. Logo em seguida veio uma nova norma e determinou que, além daqueles 30 dias seria o mínimo do aviso prévio, você contaria com uma quantidade de dias relacionado com o tempo que você teve na empresa. E, evidentemente, essa legislação ela foi implantada de imediato. Então, não se tem dúvida, embora que existem quem pensa o contrário, mas o direito é feito no caso de discussões, daí a importância desse quadro, mas não temos qualquer dúvida de que a lei ela entra em vigor a partir do dia 13, a partir da data da sua vigência. O que não pode ocorrer de forma alguma, Evelde, é você alterar, é você retroagir a norma para alterar fatos ocorridos antes da vigência da lei. E eu vou citar aqui um exemplo bem clássico. Quer dizer, o empregado, ele prestou serviço que ele fazia jus às horas intíneres, antes da vigência da lei. Quer dizer, até a vigência da lei, o empregador ele tem que cumprir e tem que remunerar as horas intíneres que foi prestado pelo empregado. Mas a partir da nova lei, como não existe mais a figura, o Instituto das Horas Intíneres, evidentemente que o empregador não pode, não está obrigado a remunerar. Por quê? Porque o direito adquirido ocorreu a partir do momento quando existia a norma prevendo as horas intíneres e o empregado prestou serviço naquele período. Ou seja, houve um encontro da situação factual com o direito positivado. Aí é que ocorre o direito adquirido, consolidado pelo ato jurídico perfeito. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, através da Escola Judiciária Eleitoral, realiza no período de 25 a 29 de setembro, das 8 da manhã às 17 horas, na Praça do Ferreira, a 7ª Semana da Justiça Eleitoral, com atendimento e prestação de serviços aos eleitores. Trata-se de um evento já consolidado no calendário da Justiça Eleitoral, realizado sempre em ano não eleitoral. A Semana da Justiça Eleitoral objetiva contribuir para a aproximação e integração do TRE Ceará com a sociedade. O evento acontece desde 2006 e, ao longo desses anos, o TRE do Ceará vem realizando importantes ações voltadas ao aperfeiçoamento do atendimento ao eleitor e à promoção da cidadania. Durante uma semana, o G1 registrou todas as vítimas da violência no país. Foram 1.195 mortes violentas, uma média de 1 a cada 8 minutos. São crimes que, na maioria das vezes, ficam esquecidos. Casos de homicídios, latrocínios, feminicídios, dentre outros. Os dados foram levantados no período de 21 a 27 de agosto deste ano, em 546 cidades, como parte do projeto Monitor da Violência, desenvolvido pelo G1, pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E para analisar o crescimento da violência urbana no Brasil, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Ceará, Dr. Francisco Carlos Garisto, e com a integrante da comissão, doutora Débora Moreira Lima. Doutor Garisto, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é nosso. Bom dia para todos. Bom dia, Velto. Os números apresentados por essa pesquisa, por esse estudo, são alarmantes e assustadores. Qual a análise inicial que o senhor faz desse estudo feito pelo G1? Eu
Primeiramente, quero dizer que ele, além de alarmante, é aterrorizante. É verdade. Porque nós estamos falando de a cada 8 minutos uma pessoa morre por conta da violência no Brasil. Então eu acho que isso aí não é mais uma questão que você pode dizer que tem que fazer um estudo básico sobre criminalidade. Nós estamos em guerra. As autoridades não querem assumir essa palavra, mas, na minha opinião, nós estamos em guerra. E para solucionar isso, nós temos duas coisas. Primeiro, nós temos um doente que precisa ser tratado a longo prazo. E, em segundo lugar, existe aquele que está no leito, na UTI, para morrer. Quem trata o doente no leito é o médico. E quem trata a criminalidade é a polícia. E o Estado cria o quê? O social. Porque segurança pública sem o social, você não faz nada. Só que hoje, o social é 20, 30, 100 anos para resolver. E nós temos que resolver hoje, porque hoje nós saímos de casa, somos assaltados e mortos. Então o que é que nós devemos fazer? Qual é a solução? Na minha opinião, a solução vem do Estado. O governador conseguir dar solução para isso, ou equilibrar isso, ele vira presidente da República. A saúde é essencial? A educação também é. Agora, o que adianta você ter saúde e educação se você morrer? É isso que eu digo. Se você morre, o restante fica tudo supérfluo. E hoje nós estamos nessa situação. Quem é que deixa o filho sair hoje? Quando sai, como é que você fica? Então, o Estado tem que assumir isso. O governador hoje está fazendo até um trabalho bom. O nosso secretário também, tivemos com ele a semana passada, o doutor André Costa. Um projeto denominado Ceará, Pacto pelo Ceará Pacífico, né? Exatamente, mas só essas questões de fazer esses encontros de fazer pacífico, isso aí não funciona. Se funcionasse, o Rio de Janeiro já tinha resolvido o problema dele. O negócio de soltar pombinha, essas coisas não resolve. O que resolve é um confronto direto, dando equipamento, salário e condição social para a polícia, tratar o policial como um servidor necessário e não como inimigo da sociedade. Certo? Então, é isso que tem que ser feito, tratar o policial com dignidade e não ficar acusando ele a qualquer momento, em qualquer confronto que ele faz com uma pessoa que está de fuzil e ele está com 38 velho e mal carcomido ali, e as críticas vêm em cima do policial sempre. Se você é policial, você vai arriscar? Com essas audiências de custódia que são feitas hoje, o sujeito chega lá e diz que apanhou, que foi tortura e não sei o quê, e vai para a rua. A audiência de custódia é feita para você ver como é que foi feita a prisão dele juridicamente. E não para beneficiar. Legalidade aspecto da legalidade. Eu li bem a lei sobre audiência de custódia. Transformaram isso em quê? Uma tribuna de reclamação do preso. Como é que o policial vai trabalhar desse jeito? Então tem que enfrentar essa situação, na minha opinião. Doutora Débora, a sua percepção sobre esse projeto denominado Monitor da Violência? Na verdade, esse é o retrato da violência no Brasil. Infelizmente, eu já coloquei em alguns outros momentos que nós estamos perdendo essa guerra. Estamos perdendo porque falta justamente todos os entes, né, todos os agentes de segurança se reunirem para pensarem na segurança pública como um todo. E eu acho que a participação de todos nesse momento é muito importante. E não a gente só está apontando os erros que foram cometidos ao longo das décadas, né, que culminou com a nossa atual realidade. E uma das coisas que o presidente falou aqui, e um dos pontos que a gente levanta na Comissão de Segurança Pública, é justamente esse suporte que o policial, militar, os agentes de segurança no todo, eles precisam desse suporte. Porque puxar a arma e responder por isso, porque, como eu estou dizendo, ele tem que ir dentro da legalidade. O agente de segurança ele tem que ir dentro da legalidade. Quem está do outro lado está muito melhor armado e eles não têm, está entendendo? Essa questão, o peso da legalidade. Então, eles vão para matar ou para morrer. Então, essa é a dificuldade hoje que eu acho que a segurança pública encontra em relação ao enfrentamento dessa crise. A gente, então, hoje ele trabalha com receio. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós tivemos já com o secretário André Costa, com o nosso controlador geral de disciplina, que nos colocou que houve, de fato, um aumento, né, do aumento de procedimentos administrativos contra policiais já por conta dessas audiências de custódia. Inclusive, pediu que nós intercedêssemos junto ao Tribunal de Justiça para que a gente pudesse mudar essa realidade. Então, assim, esses dados do G1, ele veio só registrar aquilo que a gente já sabia, porque na condição de cidadão nós estamos refém do nosso medo. Então, nós estamos hoje trancados dentro de casa,
esperando que o poder público reaja e nos dê uma solução. Enquanto isso, os criminosos estão aí na rua, cada vez mais organizados. Enquanto isso, nós estamos numa guerra de apontar quem é o culpado, sem aquela história de se sentar para discutir de fato, efetivamente, as soluções para a segurança pública. Doutor Garisto, na sua opinião, o Estado perdeu a capacidade de combater a criminalidade e quais são as principais causas da violência no Brasil? Perdeu. Ele perdeu essa condição quando algumas autoridades passadas, governadores passados, permitiram que o crime organizado se instalasse aqui. Nós fizemos um trabalho, eu dei uma entrevista aqui na TV União há 6 anos atrás, alertando sobre o perigo da instalação do crime organizado aqui, que já existia em São Paulo, nasceu no Rio de Janeiro e se instalou em São Paulo, através de outra facção. Então, nós tínhamos ainda uma forma de evitar isso, que isso aí nasce nos presídios e todos nós sabíamos disso. E nada foi feito, nada é muito cruel, mas o que foi feito não foi suficiente para que nós não possibilitássemos a criação dessas facções aqui, que realmente controlam o tráfico, que realmente controlam os presídios. Então o Estado perdeu isso e agora esse governo e esse secretário e o nosso judiciário, todos precisam correr atrás do prejuízo para colocar em equilíbrio novamente isso. Doutora Débora, de acordo com o estudo feito pelo G1, em regra as vítimas são jovens, pardas ou negras e moram em bairros pobres. Esse perfil das vítimas é apenas coincidência ou é realmente resultado da desigualdade social? Resultado das desigualdades sociais. Inclusive, Alverte, é uma das coisas que a gente sempre pontua, é o seguinte: quando se fala de política pública, né, de enfrentamento à violência, a gente está automaticamente assumindo que as políticas públicas, né, sociais, né, de base, como a educação, esporte, cultura, lazer, elas falharam. Porque a partir do momento em que o Estado ele deixa brechas, vem o crime organizado e arregimenta esses adolescentes, esses jovens que estão aí morrendo, justamente por conta desse aumento da violência. Então, o G1 ele só veio justamente confirmar os dados. De fato, se você acompanhar hoje os homicídios no estado do Ceará, os jovens estão nessa faixa entre 15 e 25 anos. Então, de fato, é o retrato da realidade em relação ao envolvimento desses jovens no tráfico de drogas aqui no estado do Ceará e no Brasil. Claro, doutor Garisto. Uma informação que me chamou bastante a atenção nesse estudo feito pelo G1 é que grande parte das mortes ocorreu por ação da própria polícia. De que forma a atuação da polícia contribui para o aumento da violência? Isso é despreparo ou excesso? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar os advogados Francisco Carlos Garisto e doutora Débora Lima, da Comissão de Segurança Pública da OAB Ceará. Doutor Garisto, a pergunta que ficou no bloco anterior foi de que forma a atuação da polícia acaba contribuindo para o aumento dessa violência, tendo em vista que grande parte das mortes elencadas no estudo feito pelo G1 ocorreu por ação da própria polícia. Isso é despreparo ou excesso? Olha, eu não acredito que seja nem uma coisa nem outra. Certo. A questão do preparo, a nossa polícia tem que estar sempre melhor preparada do que é hoje. Tem que ter uma reciclagem, tem que ser um treinamento de tiro melhor, condicionamento físico melhor. E essas condições não são dadas na maioria dos estados, não são feitas. Por exemplo, nós temos um estande de tiro aqui no Ceará, que até hoje não foi inaugurado por questões técnicas. Então, eu acho que tem que ter treinamento, mas não chega ao ponto de ser um despreparo. Eu acredito, eu prefiro colocar a culpa no bandido, que tem agido com mais violência, muito mais bem equipado, através de fuzis. Qualquer bandidinho hoje tem fuzil. Você veja aí. Então, a polícia vai lá, às vezes, despreparada do ponto de vista técnico, operacional, de equipamento. Ele chega lá, às vezes, com o seu colete à prova de bala vencido,
E as pessoas hoje, os bandidos andam tudo de colete, você já viu que engraçado isso? Então eu acho que esse aumento de morte se dá muito mais pela violência. A criminalidade sempre existiu. Sempre existiu criminalidade, desde a época que foi do Adão e Eva, começou lá o Caim matando o Abel. Mas a ausência do Estado, você acredita que ela estimula mais ainda a criminalidade? A ausência do Estado? Sim, a ausência em que sentido? do Estado. No sentido de você ter policiamento em diversos bairros, e você ter praças urbanizadas, de você trazer uma sensação de segurança para a população. Enquanto existir essa violência exacerbada dos bandidos que matam uma pessoa no ônibus por conta de um celular, que matam uma pessoa só porque ela deu a partida no carro, atira num veículo, enquanto você tiver esse tipo de bandido, você vai ter uma violência muito mais aumentada, com certeza. Doutora Débora, a senhora falou sobre a atuação do crime organizado, principalmente dentro dos presídios, né? De que forma o sistema penitenciário tem contribuído para a elevação dos índices de violência, tendo em vista a superlotação e também a presença de membros do crime organizado dentro dos presídios? A grande dificuldade hoje, Velt, é porque nós temos o crime organizado, né, com bandeiras, né, com facções. Então, o que acontece? Hoje, os presídios eles estão sendo separados não pelo tipo de periculosidade, pelo tipo de pena ou a condição de ele ser julgado ou provisório. A questão hoje é justamente os presídios são separados por facções. Entendeu? Então, há, sim, de certa forma, o contato do bandido, né, que está lá, do preso, com o crime aqui fora e acaba gerando essa situação. Esse controle do crime hoje aqui fora é feito pelos presídios. Como feito isso? Através de celulares. E aí onde está? A ineficiência do Estado é que gera esse tipo de condição. Por quê? Porque os celulares não eram para estar lá dentro. Entendeu? Então, tem a ausência de um mecanismo de controle dessas informações que chegam aqui fora. Então, hoje o Estado tem várias facções trabalhando o tempo todo, se organizando. Inclusive, é uma das coisas que eu já ouvi, eu milito na área criminal e alguns clientes dizem assim, doutora, existe uma coisa chamada massa. A massa é justamente aqueles presos que não querem se envolver com nenhum tipo de facção. Então, eles até dizem assim, olha, se entrasse nos presídios e tirasse essa massa, muita gente ia acompanhar. Porque hoje essas facções, elas estão obrigando a quem está lá dentro a se batizarem e a militarem justamente em favor do crime daquela bandeira. Né? No caso, tem que fazer a opção por uma das facções, né? Para não ficar desprotegido. Inclusive, as mortes hoje que ocorrem dentro das unidades prisionais é já por conta disso. Já por conta desses batismos, que são descobertos que ele mentiu ou traiu ou qualquer tipo de coisa. Então, existe hoje, inclusive, a conduta do julgamento dentro das facções para saber se o cara continua vivo ou não. Então, hoje o crime ele se organizou, ele está muito bem equipado, eles têm leis próprias, tá entendendo? E de lá, de fato, existe uma efetividade naquilo que eles propõem como política criminal, entendeu? Então, eles têm uma verdadeira sociedade que funcionam. Verdade. Entendeu? Diante da ausência ou da força que o Estado perdeu de combater a criminalidade, o que temos percebido também nas últimas décadas, é que os grupos de extermínio começaram a surgir e tomar conta, né, em muitas cidades brasileiras. Como é que o senhor analisa essa questão da atuação dos grupos de extermínio? O grupo de extermínio é a parte podre da polícia, na sua grande maioria, que se revoltou com a não resolução de crimes de morte de policiais e é o ressurgimento daqueles esquadrões da morte da minha época de infância. A justiça não deu conta de punir quem matou o policial se revolta e acaba criando o grupo de extermínio, que estão sendo também combatidos. Mas esses grupos de extermínio nascem pela ineficiência da justiça e da própria polícia judiciária em manter os assassinos de policiais presos, que no mundo inteiro, em alguns estados americanos, por exemplo, ele é condenado à morte ou prisão perpétua. Então o policial, enquanto ele se sentir injustiçado e tendo um mecanismo de resposta, ele acaba se unindo e cometendo crimes, que é uma barbaridade que nós temos que combater sempre isso daí também. Mas existe, infelizmente, por conta da ineficiência do sistema judiciário.
Eu queria até contribuir, doutor Garisto e Arvelde, porque assim, o atual secretário, o doutor André Costa, ele inclusive criou um núcleo dentro da Homicídios aqui, e ele conseguiu aumentar até 85% de resolubilidade dos crimes contra policiais, contra agentes de segurança. Então, inclusive por conta desses grupos de extermínio, acredito que tenha... Acaba diminuindo os grupos de extermínio. Exatamente, acabou diminuindo. E outra coisa, que essa é a proposta, é dar a resposta à sociedade, claro, inclusive aos colegas que estão atuando aí, contra o crime, que saibam que seus pares estão sendo, de certa forma, terem a justiça feita em relação à resolução dessa criminalidade. Diga-se de passagem, inclusive, que o nosso secretário de Segurança Pública aqui do Estado, André Costa, é oriundo da Polícia Federal, né? É nosso colega lá, policial federal, e o André é muito capacitado, operacional, certo? Ele está sempre junto com o pessoal na rua. Eu acho que é isso que o secretário tem que fazer, ir para a rua, não tem que ficar dentro de gabinete. E eu acho que o André é bem intencionado, só que o governador, certo, também está querendo fazer um trabalho bom, mas ele tem que pensar o seguinte: prioridade total. Se ele conseguir diminuir a criminalidade e o Ceará ser um exemplo para o Brasil, o nome dele politicamente ele vai ser um dos melhores do Brasil, na minha opinião. Quem conseguir ter um estado tranquilo vai entrar para a história do Brasil e pode galgar outros planos aí. Então dê condições para o policial, dê condições para o secretário André Costa para ele trabalhar, que o governador só vai ganhar com isso aí. Doutor Garisto, diante desse quadro, né, de crescimento da violência urbana, né, e também da incapacidade do Estado, né, de combater a criminalidade, qual tem sido o papel da Comissão de Segurança Pública da OAB Ceará? A comissão, quando nós assumimos, nós aceitamos assumir a presidência da comissão, que é justamente para nós levarmos a OAB junto ao policial. Porque já temos uma comissão de direitos humanos para cuidar de todas essas questões que são correlatas à segurança pública. Então nós estamos tentando fazer, não a defesa, mas o acompanhamento do trabalho policial. O mal policial que se arrebente, que vá para a rua e para a cadeia. Isso é que eu falei até para o secretário e para o CGD. Agora, o bom policial ele tem que ser amparado, gente. Ele não está querendo trabalhar. Alguns policiais escutam no rádio uma ocorrência e não vai atender, porque sabe que vai ter problema. Um garoto de 16, 17 anos, com 1,80 m e pouco, certo? Maior do que o policial. Ele diz que foi agredido numa audiência de custódia, o policial fica afastado, perde carteira, perde arma. Então, nós, da OAB, queremos levar, certo, o entendimento do Estado e da sociedade para amparar o bom policial. Ampará-lo e saber que ele pode contar com a OAB quando tiver problemas, porque nós precisamos do policial na rua. Quem é que não liga para o 190 quando tem problema? Todo mundo. Todos então, ligam. Se você tiver uma polícia desmotivada, mal paga e não acreditando na justiça e no governo, ele não vai trabalhar, gente. Ele não trabalha. Então, nós temos que amparar e é isso que nós estamos fazendo, levando a OAB junto ao policial. Doutor Garisto, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e deixa o convite para que o senhor retorne aqui outras vezes para falar de um tema tão importante que diz respeito a todos. E abra agora espaço para as suas considerações finais. Eu queria aproveitar que nós estamos aqui na Casa do Povo, na nossa TV Fortaleza, e pedir para que os governantes criassem a humildade que para resolver a segurança pública nós precisamos criar uma força-tarefa estadual, federal e municipal. E municipal principalmente, que no mundo inteiro o responsável pela segurança são os municípios, no mundo inteiro, no mundo civilizado. E aqui nós temos uma guarda, que graças a Deus o nosso prefeito aumentou de 1.200 para 2.000 e pouco. Aumentou. E está dando condições agora, o nosso secretário de Segurança Azevedo. Agora, eu queria ver uma guarda municipal em frente da minha casa, na frente da sua, na frente da Débora, andando na rua, em frente aos colégios, quando eu nasci, que tinha guarda civil. Então vamos dar uma força para a Guarda Municipal, que ela também pode fazer muito pela segurança pública. Doutora Débora, suas considerações finais. Bom, primeiramente eu queria agradecer, Evelte, pelo espaço. Eu acho que a discussão aqui ela é pertinente e preocupante, né? Dizer aqui que a Comissão de Segurança Pública ela tem atuado justamente com os agentes de segurança, justamente para, nesse momento, não apontar culpados e sim a gente encontrar soluções que a gente possa mudar a realidade. E claro que deixa a comissão aberta aqui para qualquer pessoa que tiver as suas dificuldades, ou para o profissional, o agente de segurança, os advogados,
que tiverem as suas dificuldades, que procurem. Nós estamos justamente por isso. Nós queremos ajustar o nosso discurso com o da sociedade. A gente quer dar uma resposta, a gente quer participar desse momento na construção de dias melhores, né? Obrigado. Nada. Ivelise Maia. Até o dia 30 de setembro, o Ministério Público realiza o Fórum Social com foco na transformação da realidade social do Ceará. Durante todo este mês de setembro, o Ministério Público vai estar com um fórum social para tratar as prioridades do trabalho durante o ano de 2018 e 2019. E ao meu lado, o doutor Irã Sírio. Como é que vai ser debatido este fórum? O Ministério Público ele tem por missão constitucional zelar pelos serviços públicos de relevância e dos direitos assegurados na Constituição, efetivando inclusive medidas necessárias à sua efetivação. Pois bem, dentro dessa missão constitucional, nós estamos promovendo o Fórum Social. O Fórum Social é um instrumento agora no meio virtual, criado para consulta à sociedade cearense. O que a sociedade gostaria que o Ministério Público trabalhasse nos próximos anos, 2018 e 2019? Pois bem, é dentro desta consulta popular democrática que o Ministério Público do Ceará vem compartilhar com a população a sua meta de trabalho para formar o seu plano geral de atuação. E qual a importância da população participar desse fórum? A importância realmente é grande. Por quê? Porque a população, com a Constituição de 88, são várias as demandas, na verdade, que a população se ressente. Pois bem, então esse fórum ele dá à população a oportunidade de dizer: Ministério Público, nós queremos trabalhar a segurança pública, a saúde, o idoso, a pessoa com deficiência, o meio ambiente, a improbidade administrativa. Quer dizer, todos esses assuntos de natureza constitucional afligem também a população. E o Ministério Público está aí para ajudar a população a caminhar juntos para que a gente possa, na verdade, ter um fórum democrático e, acima de tudo, eficaz. Como é que a população pode participar desse fórum? A população ela pode participar acessando o nosso site na internet, que é o www.mpce.mp.br. Participe, a sua participação é importante para nós. Mais de 5 mil pessoas já passaram por atendimento na Central de Alternativas Penais, CAP, setor da Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado do Ceará, que acompanha o cumprimento de medidas cautelares determinadas pelo Judiciário. Isso significa que em 2 anos de existência da Central, mais de 5 mil pessoas deixaram de entrar nas unidades prisionais e tiveram suas prisões preventivas convertidas em medidas cautelares. Os resultados das atividades executadas pela Central e os desafios enfrentados foram debatidos na semana passada durante um seminário de atualização em alternativas penais realizado no auditório da Sejus. Com isso, essa equipe vai articular a rede de atendimento para dar o acolhimento necessário. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil, na nossa agenda. Tribunal Superior do Trabalho, inscrições até 27 de setembro. E a gente vai ficando por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima semana. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.